Roberto Silva estava a segundos de assinar um contrato de 500 milhões de reais quando uma simples copeira sussurrou algo ao seu ouvido que fez seu sangue gelar. O que ela disse não apenas salvou sua fortuna, mas revelou uma traição tão cruel que mudaria para sempre sua visão sobre confiança e lealdade. O ar-condicionado do escritório, no vexeio-se terceiro andar do edifício comercial no Itaim Bibi, zumbia suavemente enquanto Roberto Silva, aos 45 anos, observava pela janela panorâmica a movimentação frenética da Avenida Faria Lima. Sua rede de hotéis, construída tijolo por tijolo ao longo de 2 décadas, estava prestes a dar o salto definitivo para o mercado internacional. O contrato sobre sua mesa representava muito mais que dinheiro. Era a concretização de um sonho que começou quando ele era apenas um jovem recepcionista em um pequeno hotel no interior de São Paulo. A sala de reuniões estava repleta de executivos engravatados, advogados carregando pastas de couro e representantes do grupo Meridian Hotels, todos ansiosos pela assinatura que selaria a venda de 70% de sua empresa por R$500 bilhão. O burburinho das conversas em inglês e português criava uma atmosfera de expectativa quase palpável. Roberto ajustou a gravata azul marinho, a mesma que usava em todas as negociações importantes desde que abriu seu primeiro hotel 15 anos atrás. Marcelo Santos, seu braço direito e melhor amigo há 12 anos, aproximou-se com um sorriso largo estampado no rosto. Ele segurava uma pasta preta que continha todos os documentos finais da transação. "Roberto, meu amigo, este é o momento que esperamos por tanto tempo", disse Marcelo, colocando a mão no ombro dele com a familiaridade de quem dividiu sucessos e fracassos ao longo dos anos. "A Meridian está ansiosa para fechar negócio. Com esse dinheiro, você poderá se aposentar e curtir a vida que sempre sonhou. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença." Roberto assentiu, mas algo no fundo de sua mente o incomodava. Talvez fosse a pressa com que tudo havia acontecido nas últimas semanas, ou a insistência quase desesperada de Marcelo para que ele fechasse o negócio rapidamente. Durante todos esses anos de parceria, Marcelo sempre foi cauteloso, analisando cada detalhe antes de tomar qualquer decisão importante. Desta vez, parecia ter pressa de concluir tudo antes que Roberto pudesse refletir adequadamente. James Morrison, o representante principal da Meridian Hotels, um homem alto e magro com sotaque americano carregado, levantou-se da cadeira de couro e estendeu a mão para Roberto. "Senhor Silva, é um prazer finalizar esta parceria. A Meridian tem grandes planos para expandir sua rede de hotéis por toda a América Latina. Você fez a escolha certa." Sua voz soava confiante, quase arrogante, como se já considerasse o negócio fechado antes mesmo da assinatura. A porta da sala se abriu discretamente e Carla Mendes entrou empurrando um carrinho de café. Ela era uma jovem de 26 anos, sempre educada e discreta, que trabalhava como copeira no prédio há alguns meses. Roberto a conhecia de vista, pois ela sempre servia café em suas reuniões com a mesma eficiência silenciosa. Naquela manhã, ela usava o uniforme azul claro padrão da empresa de limpeza, o cabelo castanho preso em um coque simples e carregava aquela expressão serena que a caracterizava. "Com licença, senhores, vou servir o café", disse Carla com voz baixa e respeitosa, começando a distribuir as xícaras de porcelana branca para os executivos presentes. Todos continuaram suas conversas como se ela fosse invisível, uma presença comum que passava despercebida em meio às negociações milionárias. Roberto sempre procurava cumprimentá-la com um aceno de cabeça ou um bom dia,
um hábito que mantinha desde os tempos em que ele próprio trabalhava em posições mais humildes. Marcelo abriu a pasta e retirou o contrato final, colocando-o diante de Roberto com uma caneta dourada ao lado. Tudo conforme conversamos, amigo. 70% para a Meridian. Você fica com 30% e ainda participa dos lucros futuros. É um negócio dos sonhos. Suas palavras soavam convincentes, mas Roberto notou um brilho estranho em seus olhos, algo que nunca havia visto antes em tantos anos de amizade. Os demais executivos se aproximaram da mesa, criando um semicírculo ao redor de Roberto, como se quisessem testemunhar o momento histórico. As conversas diminuíram de tom e todos os olhares se voltaram para ele. Era o momento decisivo, aquele em que uma assinatura mudaria completamente o rumo de sua vida empresarial. Roberto pegou a caneta dourada, sentindo o peso do metal frio entre os dedos. O contrato estava aberto na página de assinatura, com todas as cláusulas já revisadas pelos advogados. Tudo parecia perfeito demais, quase mágico na forma como havia se desenrolado. Em questão de semanas, havia surgido uma oportunidade que outros empresários levariam anos para conseguir. Carla continuava servindo o café com movimentos precisos e silenciosos, aproximando-se gradualmente da cadeira onde Roberto estava sentado. Ela colocou uma xícara ao seu lado direito, enchendo-a com o líquido escuro e aromático que ele tanto apreciava durante as reuniões longas. Por um momento, seus movimentos pareceram mais lentos, mais deliberados. Contudo, a história tinha um lado que poucos conheciam, e o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas o destino de Roberto, mas revelaria verdades que ninguém na sala poderia imaginar. Roberto aproximou a caneta do papel, pronto para finalizar a transação mais importante de sua vida. O silêncio na sala era quase reverencial, como se todos prendessem a respiração, aguardando o momento histórico. Marcelo sorria com satisfação. James Morrison ajustava o relógio de ouro no pulso e os demais executivos observavam com interesse profissional. Foi nesse exato momento que Carla, enquanto fingia ajustar a xícara de café ao lado de Roberto, inclinou-se discretamente e sussurrou quase inaudivelmente ao seu ouvido: "Não assine isso. É uma cilada." Sua voz era tão baixa que apenas Roberto conseguiu ouvir, mas as palavras atingiram seu cérebro como um raio em meio a uma tempestade. Roberto paralisou completamente. Sua mão parou a milímetros do papel, a caneta dourada tremulando entre seus dedos como se tivesse vida própria. O coração disparou no peito, bombeando adrenalina por todo o corpo. Ele olhou rapidamente para Carla, que já havia se afastado e continuava servindo café para os outros executivos, mantendo a mesma expressão serena de sempre, como se nada tivesse acontecido. "Está tudo bem, Roberto?" perguntou Marcelo, notando a hesitação súbita do amigo. Sua voz mantinha o tom amigável de sempre, mas Roberto percebeu uma tensão quase imperceptível nas palavras. "Você parece preocupado com alguma coisa." James Morrison franziu a testa e consultou o relógio novamente. "Senhor Silva, há algum problema com o contrato? Nossos advogados revisaram cada cláusula 3 vezes. Tudo está exatamente como acordamos nas reuniões anteriores." Roberto engoliu em seco, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Por que uma copeira o alertaria sobre uma suposta cilada? Como ela poderia saber de algo que dezenas de advogados e consultores não haviam detectado? A situação era tão absurda que parte dele quase riu da própria paranoia. Mas algo na sinceridade desesperada do sussurro de Carla o impedia de descartar completamente o alerta. "Preciso de alguns minutos", disse Roberto, colocando a caneta sobre a mesa com mais força do que pretendia. O som metálico ecoou pela sala silenciosa como um sino de alarme. "Desculpem, mas preciso revisar alguns detalhes uma última vez." Marcelo se inclinou para a frente, o sorriso se desfazendo parcialmente.
Roberto, meu amigo, passamos semanas analisando cada vírgula deste contrato. Os melhores advogados de São Paulo estiveram envolvidos nesta negociação. O que mais você gostaria de revisar? É que... Roberto hesitou, procurando uma desculpa plausível sem mencionar o aviso de Carla. É uma decisão muito importante. R$ 500 milhão não é pouca coisa. Quero ter certeza absoluta de que estou fazendo a escolha certa. James Morrison trocou um olhar impaciente com Marcelo. Senhor Silva, entendo sua cautela, mas a Meridian tem outros projetos aguardando nossa atenção. Este tipo de oportunidade não fica disponível indefinidamente. O mercado hoteleiro é muito competitivo e hesitações podem custar caro. Roberto sentiu a pressão crescendo ao seu redor, como paredes se fechando. Todos na sala pareciam ansiosos para que ele assinasse imediatamente, o que só aumentava sua desconfiança. Em negócios anteriores, mesmo os menos importantes, sempre havia tempo para a reflexão final. Desta vez, a pressa era quase desesperadora. Carla terminou de servir o café e empurrou o carrinho em direção à porta. Roberto a observou discretamente, notando pela primeira vez detalhes que haviam passado despercebidos antes. Apesar do uniforme simples, ela se movia com uma elegância natural, que não combinava com o trabalho braçal. Suas mãos eram delicadas, sem calos ou marcas típicas de quem fazia limpeza pesada. E havia algo em seus olhos, uma inteligência aguçada que contrastava com a postura submissa que mantinha no ambiente corporativo. "Você sabe o que é, Marcelo?" disse Roberto, levantando-se bruscamente da cadeira. "Vou dar uma volta rápida para arejar a cabeça. 5 minutos e volto para assinar." Ele precisava conversar com Carla, descobrir o que ela sabia e por que havia arriscado o emprego para alertá-lo. Marcelo se levantou também, visivelmente agitado. "Roberto, isso não faz sentido. Você está criando problemas onde não existem. Somos amigos há 12 anos, construímos essa empresa juntos. Quando eu já te menti ou te prejudiquei?" A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Marcelo estava certo. Nunca havia motivos para dúvidas entre eles. Haviam enfrentado crises financeiras juntos, comemorado vitórias, dividido prejuízos e lucros com absoluta transparência. A confiança entre eles era inabalável, construída ao longo de mais de uma década de parceria sólida. James Morrison bateu os dedos impacientes na mesa de mogno. "Senhor Silva, preciso ser franco com você. A Meridian está considerando outras oportunidades de investimento no Brasil. Se não conseguirmos fechar hoje, talvez seja necessário reavaliar nossa proposta." Roberto parou na porta e se virou para encarar todos os presentes. Marcelo parecia genuinamente confuso e magoado. James Morrison demonstrava a irritação controlada de um homem de negócios, acostumado a fechar acordos rapidamente. Os advogados folheavam documentos nervosamente, como se procurassem algum erro que pudesse explicar a hesitação súbita. 5 minutos, repetiu Roberto com firmeza. "É tudo o que preciso." Ele saiu da sala deixando para trás um grupo de homens visivelmente desconcertados. No corredor, procurou por Carla, que havia desaparecido com seu carrinho de café. Roberto caminhou pelos corredores do 23º andar, passando por secretárias e funcionários que o cumprimentavam respeitosamente. Sua mente fervilhava com dúvidas e questionamentos que não conseguia organizar logicamente. Enquanto isso, dentro da sala de reunião, Marcelo se aproximou de James Morrison e sussurrou algo que os demais não conseguiram ouvir. O americano assentiu gravemente e fez uma ligação rápida em inglês, falando em tom baixo e urgente. Algo estava mudando rapidamente e Roberto não fazia ideia de que havia acabado de tomar a decisão mais importante de sua vida. Mas o que ele descobriria em seguida sobre a verdadeira identidade de Carla e os motivos por trás de seu alerta corajoso revelaria uma conspiração muito mais complexa do que jamais poderia imaginar.
Roberto encontrou Carla no corredor do 22º andar, próxima ao elevador de serviço, reorganizando as xícaras em seu carrinho com movimentos mecânicos que revelavam nervosismo. Quando ela o viu se aproximando, seus olhos se arregalaram de susto, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Ela sabia que havia cruzado uma linha perigosa ao interferir em uma negociação corporativa. "Preciso falar com você", disse Roberto em voz baixa, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. "O que você quis dizer lá em cima com aquilo de cilada?" Carla hesitou, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava uma xícara de café. "Senhor Silva, eu não deveria ter falado nada. Por favor, esqueça o que eu disse. Eu preciso do meu emprego." "Escute." Roberto colocou as mãos nos bolsos, tentando parecer menos intimidador. "Você claramente sabe de algo que eu deveria saber. Uma negociação de 500 milhões de reais não é brincadeira. Se há algo errado, preciso ouvir." Por um longo momento, Carla apenas o encarou, como se estivesse travando uma batalha interna entre o medo de perder o emprego e a urgência de contar a verdade. Finalmente, ela respirou fundo e falou: "Posso perder tudo por isso, mas eu ouvi conversas que não deveria ter ouvido. O Sr. Marcelo e uma mulher estavam discutindo detalhes sobre a compra de sua empresa. Só que não era exatamente o que o senhor pensa." Roberto sentiu um arrepio subir pela espinha. "Que tipo de conversa?" "Eles mencionaram uma empresa chamada Meridian Holdings, não Meridian Hotels. Falaram sobre transferir todos os ativos reais para essa outra empresa assim que o senhor assinasse o contrato. E..." Ela hesitou novamente. "Eles riram quando disseram que o senhor era ingênuo demais para desconfiar." As palavras atingiram Roberto como socos consecutivos no estômago. "Você tem certeza do que ouviu?" "Tenho." Carla abaixou os olhos. "A mulher disse que você sempre foi previsível demais, que confiava nas pessoas certas. Ela mencionou que já havia enganado você antes e que seria fácil fazer de novo." Roberto apoiou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. "Que mulher?" "Uma loira alta, sempre bem vestida. Ela chamou o Sr. Marcelo de amor algumas vezes durante a conversa. Acho que o nome dela é Patrícia." O mundo de Roberto desabou naquele instante. Patrícia Lima havia sido sua sócia alguns anos atrás, antes de se tornarem namorados. O relacionamento terminou quando ela disse que queria focar na carreira internacional, mas eles mantiveram uma amizade cordial. Jamais imaginou que ela pudesse estar envolvida em algo contra ele, muito menos em conluio com seu melhor amigo. Se você está gostando desta história até aqui, considere apoiar clicando em "Valeu demais". O botão "Valeu demais" é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. "Como você sabe tanto sobre empresas e contratos?" perguntou Roberto, percebendo que Carla demonstrava um conhecimento incomum para uma copeira. "Você não fala como alguém que trabalha apenas servindo café." Carla fechou os olhos e suspirou profundamente. "Porque eu sou formada em economia pela FGV e tenho MBA em finanças. Trabalhei durante 3 anos no Banco Central como analista sênior, especializada em fusões e aquisições." Roberto a encarou incrédulo. "Como assim? Por que está trabalhando como copeira, então?" "Porque denunciei irregularidades graves no banco onde trabalhava." Ela respondeu com amargura na voz. "Descobri que alguns diretores estavam aprovando empréstimos fraudulentos para empresas fantasmas. Quando levei as evidências para a corregedoria, fui demitida por desajuste cultural e colocada em uma lista negra informal do setor financeiro." A história ficava cada vez mais surreal. "E sua família? Como está sustentando?" "Meu filho Miguel tem 8 anos e está com câncer." Carla interrompeu, as lágrimas começando a formar em seus olhos.
Ele precisa de um tratamento experimental nos Estados Unidos que custa R$ 800.000. Quando fui demitida, perdi o plano de saúde especial. O único jeito de conseguir o dinheiro para o tratamento é mantendo este emprego e fazendo bicos nos fins de semana. Roberto sentiu um aperto no peito. Ali estava uma mulher brilhante, com formação superior à da maioria dos executivos em sua empresa, trabalhando em condições humilhantes para salvar a vida do próprio filho. E mesmo assim, ela havia arriscado tudo para alertá-lo sobre uma traição. "Por que você está me contando isso?" perguntou ele. "Você não me conhece pessoalmente." "Porque eu trabalhava no setor de análise de fusões e aquisições", Carla explicou. "Reconheço uma fraude corporativa quando vejo uma. Os documentos que vi na mesa do Sr. Marcelo não batem com os que estão sendo apresentados para o senhor. Há cláusulas ocultas, transferências de propriedade que só aparecem depois da assinatura." Roberto passou as mãos pelos cabelos, tentando processar toda aquela informação. "Você tem provas do que está dizendo?" "Tenho algumas fotos que tirei com o celular quando estava limpando a sala do Sr. Marcelo", ela respondeu hesitante. "Mas sei que isso pode ser considerado espionagem. Posso ir presa." "Mostre para mim." Carla pegou o celular do bolso do uniforme e mostrou algumas fotos desfocadas de documentos. Mesmo com a qualidade ruim das imagens, Roberto conseguiu identificar cláusulas que jamais havia visto nas versões dos contratos que recebera para análise. "Meu Deus", murmurou ele, ampliando uma das fotos. "Este parágrafo aqui transfere automaticamente 70% das propriedades físicas dos hotéis para a Meridian Holdings, após 90 dias da assinatura." "É exato", confirmou Carla. "E veja esta outra foto. Há uma cláusula que o torna pessoalmente responsável por todas as dívidas adquiridas pela nova sociedade, mesmo aquelas contraídas após a fusão." Roberto sentiu náusea. Se aquelas cláusulas fossem reais, ele não estaria apenas vendendo sua empresa, estaria entregando tudo de graça e ainda assumindo responsabilidades que poderiam levá-lo à falência completa. Porém, havia algo que ninguém havia percebido, e o que estava prestes a se desenrolar nos próximos minutos mudaria não apenas o destino de Roberto, mas revelaria até onde alguns são capazes de ir quando a ganância se sobrepõe à lealdade. Roberto guardou o celular de Carla e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que turbilhavam em sua mente. A realidade da traição ainda parecia surreal demais para ser verdade. Marcelo, seu melhor amigo, o homem que conhecia todos os seus segredos, que havia estado ao seu lado nos momentos mais difíceis, estava conspirando para destruí-lo financeiramente. "Preciso voltar para a sala", disse ele, verificando o relógio. "Já faz mais de 5 minutos. Se eu demorar muito, vão desconfiar." "Senhor Silva", Carla o segurou pelo braço delicadamente. "Por favor, seja cuidadoso. Pessoas que armam esse tipo de golpe não hesitam em tomar medidas drásticas se percebem que foram descobertas." Roberto assentiu gravemente. "E você? Vai ficar bem? Se eles descobrirem que você me alertou..." "Eu sei os riscos", ela respondeu, com uma coragem que contrastava com sua aparência frágil. "Mas não conseguiria viver comigo mesma, sabendo que poderia ter evitado que você perdesse tudo, e escolhi ficar calada." Eles se separaram no corredor. Roberto subiu de volta para o 23º andar, a mente fervilhando com estratégias. Precisava confirmar as suspeitas sem alertar Marcelo e os demais sobre suas descobertas. Se Carla estivesse certa, ele estava lidando não apenas com uma fraude, mas com pessoas dispostas a tudo para conseguir R$ 500 milhões. Quando Roberto entrou na sala de reunião, todos os olhares se voltaram para ele expectantes. Marcelo se levantou imediatamente, o sorriso parecendo mais forçado do que antes. "Está se sentindo melhor, amigo? Você saiu muito abruptamente." "Estou bem", Roberto respondeu, dirigindo-se para sua cadeira. "Só precisava arejar a cabeça. Decisões importantes exigem clareza mental."
James Morrison bateu os dedos na mesa novamente. Senhor Silva, espero que possamos finalizar hoje. Nossa agenda está bastante apertada e outros investidores estão aguardando nossa resposta sobre projetos alternativos. Daqui, Pedro, Roberto pegou o contrato e começou a folheá-lo lentamente, fingindo revisar cláusulas que já conhecia de cor. Na verdade, estava procurando as discrepâncias que Carla havia mencionado, mas o documento parecia idêntico às versões que havia estudado anteriormente. Isso significava que havia 2 contratos diferentes, um para ele analisar e outro para assinar. Marcelo, disse Roberto casualmente, você poderia me explicar novamente a estrutura societária pós-fusão? Quero ter certeza de que entendi corretamente. Marcelo se aproximou, apontando para uma página específica do contrato. Claro, é simples. Você fica com 30% das ações da nova empresa, participa de todos os lucros proporcionalmente e mantém poder de veto em decisões estratégicas importantes. E a Meridian Hotels fica com os outros 70%? Exatamente, confirmou Marcelo sem hesitar. A Meridian Hotels é uma subsidiária da Meridian International Group, uma das maiores redes hoteleiras do mundo. Roberto notou uma microexpressão de tensão no rosto de James Morrison, quando Marcelo mencionou a estrutura corporativa. Era um sinal quase imperceptível, mas ele havia aprendido a ler linguagem corporal durante anos de negociações. James, Roberto se dirigiu diretamente ao americano. Gostaria de conhecer mais sobre a Meridian International Group. Quantos hotéis vocês operam atualmente? James Morrison hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Operamos mais de 200 hotéis em 15 países. A Meridian é líder no segmento de hospitalidade premium. Roberto fez algumas perguntas técnicas sobre mercados específicos e estratégias de expansão. Gradualmente, percebeu que as respostas de Morrison eram vagas demais para alguém que supostamente representava uma grande corporação internacional. Ele falava em termos gerais, evitava números específicos e mudava de assunto quando pressionado por detalhes. Enquanto isso, Marcelo mostrava sinais crescentes de nervosismo, mexia constantemente no relógio, verificava o celular com frequência e trocava olhares significativos com Morrison. Para alguém que conhecia Marcelo há mais de uma década, os sinais eram evidentes. Sabe de uma coisa, disse Roberto de repente, fechando o contrato. Gostaria de visitar um dos hotéis da Meridian antes de finalizar nossa parceria. É importante conhecer o padrão de qualidade dos nossos futuros sócios. O silêncio na sala foi instantâneo e tenso. Morrison e Marcelo trocaram um olhar rápido, mas revelador. Os advogados pararam de folhear documentos e prestaram atenção na conversa. Roberto! Marcelo forçou uma risada. Isso não é necessário. Temos relatórios completos, fotos, avaliações de mercado. Uma visita seria perda de tempo. Para mim não seria. Roberto insistiu calmamente. 500 milhões de reais merecem essa cautela, não acham? James Morrison se levantou abruptamente. Senhor Silva, com todo respeito, isso demonstra uma falta de confiança inaceitável. A Meridian é uma empresa séria, com reputação internacional consolidada. Então não haveria problema algum em me mostrar suas instalações. Roberto rebateu, observando atentamente as reações de todos na sala. Marcelo se aproximou e colocou a mão no ombro de Roberto, usando o tom íntimo de conversa entre velhos amigos. Escuta, você está sendo paranoico. Conhece algum empresário que pede para visitar instalações do comprador antes de vender? Isso é inédito. Roberto se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para todos na sala. Talvez eu seja realmente paranoico, disse pensativo. Ou talvez eu tenha finalmente aprendido que confiança excessiva pode ser perigosa nos negócios. A tensão na sala era quase palpável quando Roberto se virou para encarar todos os presentes. Marcelo parecia genuinamente confuso e magoado.
Mas havia algo em seus olhos que Roberto nunca havia notado antes. Um cálculo frio que não combinava com a personalidade calorosa do amigo. E foi nesse momento que tudo começou a mudar, porque Roberto estava prestes a tomar uma decisão que revelaria verdades muito mais sombrias do que qualquer um na sala poderia imaginar. Roberto se virou para encarar todos na sala com uma expressão determinada que surpreendeu a todos os presentes. Senhores, agradeço o tempo dedicado a esta negociação, mas decidi adiar a assinatura por algumas semanas. Preciso fazer uma due diligence mais detalhada. O impacto de suas palavras foi imediato. James Morrison ficou visivelmente pálido. Marcelo se levantou bruscamente, como se tivesse levado um choque elétrico, e os advogados se entreolharam com expressões preocupadas. O clima na sala mudou drasticamente, passando da expectativa eufórica para uma tensão quase sufocante. Roberto, você está cometendo um erro terrível, disse Marcelo, a voz carregada de urgência. Oportunidades como esta não aparecem 2 vezes na vida. A Meridian pode desistir do negócio se você continuar com essas hesitações. James Morrison fechou sua pasta com um movimento brusco e se dirigiu para a porta. Senhor Silva, a Meridian International Group não tem tempo para indecisões. Consideraremos nossa proposta retirada até segunda ordem. Sua máscara de profissionalismo cordial havia caído completamente, revelando irritação e algo que parecia desespero. James, por favor, Marcelo interceptou o americano antes que ele deixasse a sala. Deixe-me conversar com meu sócio. Tenho certeza de que podemos resolver isso hoje mesmo. Roberto observou a interação entre os 2 homens com interesse renovado. Havia uma intimidade na forma como Marcelo se dirigia a Morrison, como se fossem velhos conhecidos, ao invés de pessoas que supostamente haviam se encontrado apenas durante aquela negociação. Marcelo, Roberto se aproximou do amigo. Por que você está tão desesperado para que eu assine hoje? Em todas as outras negociações que fizemos juntos, você sempre foi o mais cauteloso entre nós 2. Marcelo hesitou, procurando as palavras certas. É que essa oportunidade é única, Roberto. O mercado está instável. As condições econômicas podem mudar rapidamente. Se deixarmos passar, pode levar anos até surgir algo parecido. Ou pode surgir algo melhor na semana que vem, Roberto rebateu calmamente. Não entendo a pressa. Foi nesse momento que Roberto notou algo que havia passado despercebido anteriormente. No pulso de James Morrison havia um relógio idêntico ao que Marcelo usava, um modelo exclusivo e caríssimo que raramente se via no mercado. Quando questionou Marcelo sobre aquele relógio meses atrás, ele havia dito que foi um presente especial de uma amiga muito querida. Os pensamentos de Roberto foram interrompidos quando seu celular tocou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhor Silva, sou Carla. Consegui mais informações importantes. Preciso falar com o senhor urgentemente. Eles sabem que descobri algo. Roberto sentiu um arrepio de medo percorrer sua espinha. Se Carla estava em perigo por ter tentado ajudá-lo, ele tinha a responsabilidade moral de protegê-la. Além disso, ela mencionou ter conseguido mais informações, o que poderia esclarecer definitivamente se suas suspeitas eram fundadas. Senhores, Roberto se dirigiu a todos na sala. Preciso resolver um assunto urgente. Vamos remarcar esta reunião para a próxima semana. Marcelo se aproximou rapidamente. Roberto, isso é loucura. Você está jogando fora 500 milhões de reais por causa de paranoia. Se for paranoia, uma semana não vai fazer diferença, Roberto respondeu, dirigindo-se para a porta. Se não for, então essa semana pode salvar muito mais do que dinheiro. Enquanto Roberto deixava a sala, escutou Marcelo sussurrando urgentemente com James Morrison. Embora não conseguisse entender as palavras, o tom era claramente de pânico controlado. Algo estava muito errado, e a reação deles confirmava que Carla havia razão em seus alertas.
Roberto desceu para o 12º andar, onde encontrou Carla no banheiro feminino dos funcionários, claramente agitada e com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Ela estava falando ao telefone em voz baixa quando ele se aproximou. "Miguel, mamãe vai chegar em casa logo", ela dizia com voz embargada. "Fica com a vovó e não abre a porta para ninguém, está bom?" Ela desligou e se virou para Roberto, o rosto pálido de preocupação. "O que aconteceu?" perguntou Roberto imediatamente. "Alguém esteve na minha casa", Carla respondeu tremendo. "Minha vizinha me ligou dizendo que 2 homens de terno estavam perguntando sobre mim e meu filho. Eles se identificaram como investigadores, mas não mostraram credenciais." Roberto sentiu o sangue gelar. "Você acha que foi Marcelo?" "Não sei, mas consegui mais informações antes disso acontecer." Ela mostrou o celular com fotos novas. "Voltei à sala do Sr. Marcelo durante a reunião e fotografei outros documentos. O que descobri é muito pior do que imaginávamos." Ela mostrou as fotos para Roberto, apontando para detalhes específicos. "Olhe esta transferência bancária datada de ontem. 15 milhões de reais foram transferidos da conta da Meridian Hotels para uma conta pessoal no exterior. E veja o nome do beneficiário." Roberto ampliou a imagem e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O nome na conta era Patrícia Lima Vega. Sua ex-namorada havia se casado com alguém chamado Vega, mas não podia ser coincidência que fosse exatamente o sobrenome de Marcelo. "Eles são casados", murmurou Roberto, a realidade finalmente se encaixando em sua mente. "Marcelo e Patrícia são casados. E há mais." Carla continuou mostrando outra foto. "Esta empresa Meridian Holdings está registrada nas Ilhas Cayman, e os únicos acionistas listados são Marcelo Santos Vega e Patrícia Lima Vega. A Meridian Hotels nem existe como empresa ativa." Roberto apoiou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Seu melhor amigo havia se casado secretamente com sua ex-namorada e juntos haviam criado uma empresa fantasma para roubar seus 500 milhões de reais. O plano era tão elaborado e cruel que demonstrava meses, talvez anos de preparação. "Preciso tirar você e seu filho de São Paulo hoje mesmo", disse Roberto com urgência. "Se eles descobriram que você sabe demais, vocês correm perigo real." Carla assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sabia que poderia dar errado, mas não consegui ficar calada vendo que iam roubar o senhor. Contudo, eles ainda não sabiam que Marcelo havia acabado de fazer uma ligação que mudaria tudo, e o que estava prestes a acontecer testaria não apenas a coragem de ambos, mas revelaria até onde a traição pode chegar quando 500 milhões de reais estão em jogo. Roberto ajudou Carla a organizar suas coisas rapidamente enquanto elaborava um plano para garantir a segurança dela e do filho. A situação havia escalado para algo muito além de uma simples fraude empresarial. Agora se tratava de uma questão de segurança pessoal. "Carla, preciso que você pegue apenas o essencial e vá buscar Miguel imediatamente", disse Roberto, entregando-lhe um envelope com dinheiro. "Vou providenciar um hotel para vocês fora da cidade até resolvermos isso." Carla hesitou em aceitar o dinheiro. "Senhor Silva, eu não posso aceitar isso. Já fiz o que tinha que fazer alertando o senhor sobre a fraude. Você arriscou tudo para me salvar de perder 500 milhões de reais", Roberto insistiu. "E por causa disso, você e seu filho estão em perigo. É minha responsabilidade garantir que vocês fiquem seguros." Enquanto conversavam no corredor, Roberto notou 2 homens de terno saindo do elevador principal e caminhando em sua direção. Eles não pareciam funcionários do prédio, e havia algo em sua postura que sugeria intenções pouco amistosas. "Carla", Roberto murmurou discretamente. "Aqueles homens ali, você os reconhece?" Ela olhou disfarçadamente e seu rosto empalideceu. "Não, mas eles parecem com a descrição que minha vizinha me deu dos homens que estiveram na minha casa." Roberto pensou rapidamente. Eles precisavam sair dali sem chamar atenção,
mas os homens já os haviam localizado e caminhavam diretamente em sua direção. A situação estava se tornando perigosa mais rapidamente do que ele havia antecipado. Vamos para o elevador de serviço, disse Roberto, guiando Carla pelo corredor lateral. Preciso tirar você daqui agora. Eles conseguiram chegar ao elevador antes que os homens os alcançassem, mas quando as portas se fecharam, Roberto viu um deles falando urgentemente no celular. A situação estava escalando rapidamente e ele percebeu que Marcelo e Patrícia não iriam desistir facilmente de 500 milhões de reais. No estacionamento subterrâneo, Roberto colocou Carla em seu carro e dirigiu rapidamente para fora do prédio. Durante o trajeto até a casa dela, ele ligou para seu advogado pessoal, Dr. Eduardo Mendes, um dos profissionais mais respeitados de São Paulo em direito empresarial. Eduardo, preciso de sua ajuda urgentemente, disse Roberto assim que o advogado atendeu. Descobri uma fraude elaborada contra minha empresa e preciso de orientação legal imediata. Roberto, o que aconteceu? Perguntou o Dr. Eduardo, sua voz demonstrando preocupação. Você parece muito alterado. Marcelo e minha ex-namorada Patrícia estão tentando me aplicar um golpe de 500 milhões de reais. Tenho provas de empresas fantasmas, contratos falsificados e transferências bancárias suspeitas. Preciso saber como proceder legalmente. Dr. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Roberto, essas são acusações muito graves. Você tem certeza absoluta do que está dizendo? Marcelo é seu sócio há mais de uma década. Tenho fotos dos documentos e evidências de transferências bancárias, Roberto confirmou. Eduardo, eles descobriram que uma funcionária me alertou sobre a fraude e agora ela e o filho estão sendo ameaçados. A situação saiu do controle. Nesse caso, você precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente, orientou o Dr. Eduardo. E vamos precisar de todas as evidências para formalizar uma denúncia ao Ministério Público. Encontre-me no meu escritório em 1 hora com todos os documentos que possui. Roberto chegou à casa de Carla em um bairro simples da zona sul de São Paulo. Era uma residência humilde, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente onde brinquedos infantis revelavam a presença de uma criança. A contradição entre a formação acadêmica de Carla e suas condições de vida atuais ficou ainda mais evidente. Carla desceu do carro rapidamente e correu para dentro de casa. Roberto a seguiu, encontrando um menino de 8 anos com aparência frágil, mas olhos brilhantes, assistindo televisão no sofá. Miguel estava visivelmente debilitado pelo tratamento de quimioterapia, mas sorriu quando viu a mãe chegar. Mamãe, a vovó disse que uns homens vieram aqui procurando a senhora, disse Miguel com voz baixa. Eles eram maus. Carla se ajoelhou ao lado do filho e o abraçou carinhosamente. Não se preocupe, meu amor. Mamãe vai resolver tudo. Vamos fazer uma viagem rápida, está bem? Roberto observou a interação entre mãe e filho, sentindo um aperto no coração. Aquela mulher havia arriscado a própria segurança e a do filho doente para salvá-lo de uma traição sem esperar nada em troca. A coragem e o altruísmo de Carla contrastavam brutalmente com a ganância e crueldade de pessoas que ele considerava próximas. Dona Rosa, a mãe de Carla, entrou na sala carregando uma mala pequena. Era uma senhora de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho doméstico. Seu rosto mostrava preocupação, mas também uma determinação maternal feroz. Carla, minha filha, esses homens não eram normais, disse Dona Rosa. Fizeram perguntas sobre sua rotina, sobre o Miguel, sobre onde você trabalha. Quando não quis responder, eles ficaram ameaçadores. Roberto se apresentou respeitosamente à senhora. Dona Rosa, sou Roberto Silva, patrão da Carla. Vou garantir que ela e Miguel fiquem seguros até resolvermos essa situação.
Dona Rosa o avaliou com o olhar experiente de quem criou uma filha sozinha e aprendeu a desconfiar de promessas. O senhor é rico, isso eu vejo pelo carro e pela roupa. Mas riqueza não garante caráter. Por que está ajudando minha filha? Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. A pergunta direta da senhora atingiu Roberto no centro de suas motivações. Por que sua filha me salvou de perder tudo que construí na vida, Dona Rosa? Ela arriscou o emprego que mantém o tratamento do Miguel para me alertar sobre uma traição. Agora é minha vez de proteger ela. Dona Rosa assentiu lentamente, parecendo aprovar a resposta. Está bem, mas se algo acontecer com eles por causa dos problemas do senhor, o senhor vai ter que prestar contas comigo. Enquanto Carla fazia as malas rapidamente, Roberto recebeu uma ligação de Marcelo. Por um momento, hesitou em atender, mas decidiu que precisava manter as aparências até estar com todas as evidências organizadas. Roberto, onde você está? Perguntou Marcelo, a voz tensa. James Morrison ficou muito chateado com sua saída abrupta. Ele está considerando cancelar definitivamente a proposta. Estou resolvendo alguns assuntos pessoais urgentes, Roberto respondeu calmamente. Podemos conversar amanhã sobre a negociação. Amanhã pode ser tarde demais, Marcelo insistiu. Roberto, você está cometendo o maior erro da sua vida. 500 milhões de reais não crescem em árvores. Roberto sentiu uma mistura de tristeza e revolta ao ouvir a insistência desesperada de quem considerava seu melhor amigo. Marcelo, se a proposta é realmente boa, ela pode esperar 24 horas para uma análise mais cuidadosa. Houve um silêncio longo do outro lado da linha antes de Marcelo responder. Está bem, Roberto, mas espero que você não se arrependa dessa decisão. Depois de desligar, Roberto ajudou Carla a colocar as bagagens no carro. Miguel precisou de ajuda para caminhar até o veículo, sua fragilidade física tornando evidente a urgência de seu tratamento médico. Senhor Silva, disse Carla quando estavam no carro, tem algo mais que preciso contar. Quando tirei as fotos dos documentos, vi também um cronograma. Eles planejam transferir todos os ativos da empresa para contas no exterior na próxima sexta-feira. Roberto sentiu um calafrio. Sexta-feira é daqui a 3 dias. Exato, confirmou Carla. Se o senhor não assinar até lá, eles vão implementar um plano alternativo. Vi menções a algo chamado Operação Liquidação nos documentos. A verdade, porém, era muito mais complexa do que qualquer um deles imaginava. E o que Marcelo e Patrícia tinham planejado como alternativa ia muito além de uma simples fraude financeira. Roberto instalou Carla e Miguel em um hotel discreto na cidade de Santos, a 1 hora de São Paulo. O local era simples, mas seguro, e ele pagou 1 semana adiantada, usando dinheiro vivo para evitar rastros eletrônicos. Durante o trajeto, Miguel havia se animado com a ideia de ficar perto da praia, mesmo em sua condição debilitada. Miguel vai ficar bem aqui, disse Carla, organizando os remédios do filho em uma mesinha ao lado da cama. Obrigada por tudo isso, Sr. Silva. Não sei como vou retribuir. Você já retribuiu salvando minha empresa, Roberto respondeu, entregando-lhe seu cartão pessoal. Se qualquer coisa acontecer, me liga imediatamente. E Carla, quando tudo isso acabar, quero conversar com você sobre uma posição permanente na minha empresa. Uma posição compatível com sua verdadeira qualificação. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. O senhor faria isso mesmo depois de tudo que aconteceu? Faria porque você provou ter algo que é mais raro que qualquer diploma: integridade absoluta. Roberto voltou para São Paulo com a mente focada em organizar suas evidências e elaborar uma estratégia legal.
No escritório de Dr. Eduardo Mendes, ele apresentou todas as fotos que Carla havia tirado, junto com suas próprias observações sobre o comportamento suspeito de Marcelo e James Morrison. Doutor, Eduardo analisou os documentos cuidadosamente, usando uma lupa para examinar detalhes nas fotografias. Sua expressão ficou cada vez mais grave conforme estudava as evidências. Roberto, isso aqui é uma fraude elaborada e muito bem planejada. Eles criaram uma estrutura corporativa complexa para dificultar rastreamentos. O que você recomenda? Perguntou Roberto. Primeiro, vamos registrar um boletim de ocorrência com todas estas evidências. Segundo, preciso contatar a Receita Federal e o Banco Central para investigar essas transferências suspeitas. Terceiro, você não pode, em hipótese alguma, assinar qualquer documento relacionado a esta negociação. Dr. Eduardo fez uma pausa e olhou diretamente para Roberto. Mas há algo que me preocupa. Se eles investiram tanto tempo e recursos neste golpe, não vão desistir facilmente. Pessoas dispostas a criar empresas fantasmas e ameaçar testemunhas podem tentar medidas mais drásticas. Roberto sentiu um arrepio. Que tipo de medidas? Falsificação de documentos, chantagem, até mesmo tentativas de incriminar você em crimes que não cometeu, explicou o advogado. Quando muito dinheiro está envolvido, alguns indivíduos perdem completamente os limites éticos. Naquela noite, Roberto estava em casa revisando contratos antigos quando recebeu uma ligação de Patrícia Lima. Era a primeira vez que ela o contatava em mais de 2 anos, desde o término do relacionamento. Roberto, como você está? Perguntou Patrícia com a voz doce que ele um dia havia amado. Soube que você está envolvido em uma grande negociação. Que emocionante. Roberto sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz calma. Patrícia, que surpresa ouvir você. Como soube da negociação? São Paulo é pequena nos círculos empresariais. Ela respondeu casualmente. Todo mundo está comentando sobre a fusão da sua empresa com a Meridian. Deve ser um momento muito especial para você. Roberto percebeu a sondagem disfarçada. Patrícia estava tentando descobrir o que ele sabia ou suspeitava. É uma oportunidade interessante, respondeu de forma neutra. Roberto, na verdade liguei porque... Patrícia hesitou dramaticamente. Porque sinto sua falta. Terminar nosso relacionamento foi o maior erro da minha vida. Será que poderíamos nos encontrar para conversar? A ligação confirmou as piores suspeitas de Roberto. Patrícia estava tentando uma aproximação emocional justamente quando a fraude estava sendo descoberta. Não podia ser coincidência. Patrícia, tenho estado muito ocupado ultimamente, Roberto respondeu. Talvez em outra ocasião. Por favor, Roberto. Só um jantar. Tenho coisas importantes para te contar sobre seu futuro. A última frase soou como uma ameaça mal disfarçada. Roberto decidiu aceitar o encontro, mas com todas as precauções necessárias. Precisava descobrir exatamente o que Patrícia e Marcelo estavam planejando. Está bem, disse ele. Amanhã à noite no restaurante Fasano, 8 horas. Depois de desligar, Roberto imediatamente ligou para Dr. Eduardo e contou sobre a ligação suspeita. O advogado sugeriu que ele gravasse secretamente a conversa com Patrícia caso ela fizesse alguma confissão ou ameaça. Na manhã seguinte, Roberto recebeu uma ligação inesperada de seu contador, Sr. Joaquim, um profissional de confiança que cuidava das finanças da empresa há mais de 15 anos. Roberto, preciso falar com você urgentemente, disse Sr. Joaquim, a voz carregada de preocupação. Descobri algumas irregularidades graves nas contas da empresa. Roberto sentiu o estômago se contrair. Que tipo de irregularidades? Transferências não autorizadas, movimentações suspeitas, documentos que não batem com os registros oficiais. Alguém com acesso às contas está fazendo movimentações sem sua aprovação. Quanto dinheiro está envolvido?
Até agora, identifiquei quase 20 milhões de reais em transferências questionáveis dos últimos 6 meses, respondeu o contador. Roberto, isso pode ser crime de apropriação indébita ou lavagem de dinheiro. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso da traição completa. Marcelo não apenas estava tentando aplicar um golpe de 500 milhões, ele já vinha roubando dinheiro da empresa há meses. Se essa história está tocando seu coração, deixa sua curtida e comenta aqui. Qual decisão você tomaria no lugar de Roberto? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Senhor Joaquim, preciso que você pare tudo o que está fazendo e prepare um relatório completo dessas irregularidades. E, por favor, não comente isso com ninguém, principalmente com Marcelo. Entendido, Roberto, mas precisamos informar as autoridades o quanto antes. Depois de desligar, Roberto se deu conta de que a situação era muito pior do que imaginava. Não se tratava apenas de uma tentativa de golpe futuro. Era um esquema de roubos que já estava em andamento há meses. Marcelo havia aproveitado a confiança absoluta que Roberto depositava nele para saquear sistematicamente a empresa. O telefone tocou novamente. Era a Carla, e sua voz estava tensa de medo. Senhor Silva, algo terrível aconteceu. Descobriram onde estamos. Roberto sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? 2 homens estiveram aqui no hotel perguntando por nós. O recepcionista disse que eles se identificaram como policiais, mas não mostraram credenciais. Miguel está com muito medo. A situação havia escalado para um nível perigoso que Roberto não havia antecipado. Marcelo e Patrícia claramente não iriam parar até conseguir o que queriam, e agora uma criança doente estava sendo usada como ferramenta de pressão. Enquanto isso acontecia, algo muito mais grave se desenrolava nos bastidores, pois o que Marcelo e Patrícia tinham preparado como plano final ia muito além de qualquer coisa que Roberto poderia imaginar. Roberto cancelou imediatamente todos os compromissos e dirigiu para Santos em velocidade máxima. Durante o trajeto, ligou para o Dr. Eduardo, informando sobre a escalada da situação e pedindo orientação sobre medidas de proteção legal para Carla e Miguel. Roberto, isso já não é mais uma simples fraude empresarial, disse Dr. Eduardo. Quando começam a ameaçar testemunhas e crianças, estamos falando de coação e possível sequestro. Você precisa envolver a Polícia Federal imediatamente. Mas e se eles descobrirem que chamei a polícia? Podem fazer algo contra Carla e Miguel. Por isso mesmo você precisa de proteção oficial, insistiu o advogado. Tenho contatos na PF que podem agir discretamente enquanto montamos o caso. Quando Roberto chegou ao hotel em Santos, encontrou Carla e Miguel escondidos no banheiro do quarto, com as luzes apagadas e as cortinas fechadas. A criança estava visivelmente abalada, agarrada à mãe como se sua vida dependesse disso. Eles voltaram 2 vezes, sussurrou Carla. Da última vez, um deles disse ao recepcionista que éramos fugitivos perigosos e que havia uma recompensa por informações sobre nosso paradeiro. Roberto se ajoelhou ao lado de Miguel, que o observava com olhos arregalados de medo. Oi, campeão. Lembra de mim? Sou amigo da sua mãe. Miguel assentiu timidamente. O senhor vai proteger a gente dos homens maus? Vou sim, prometeu Roberto, sentindo o peso da responsabilidade. Vamos sair daqui e ir para um lugar muito mais seguro. Roberto os levou para uma pousada rural isolada no interior, a 2 horas de Santos. Era um local discreto, sem registro eletrônico, onde o proprietário era conhecido da família e aceitou o pagamento em dinheiro sem fazer perguntas. Lá, finalmente conseguiram um momento de relativa segurança para planejar os próximos passos. Enquanto Miguel descansava em uma das camas, Roberto e Carla conversaram sobre tudo o que tinham descoberto. Carla havia conseguido mais informações através de contatos que ainda mantinha no setor financeiro. Consegui confirmar que a Meridian Holdings realmente existe e está registrada nas Ilhas Cayman, disse Carla.
mostrando documentos impressos. Mas descobri algo ainda pior. Eles não planejam apenas roubar seu dinheiro, querem destruir completamente sua reputação. Roberto franziu a testa. Como assim? Encontrei referências a documentos forjados que vão implicar você em lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A ideia é fazer parecer que você é o criminoso, enquanto eles se apresentam como vítimas de suas supostas irregularidades. A crueldade do plano era impressionante. Não bastava roubar 500 milhões de reais. Eles queriam garantir que Roberto nunca pudesse se recuperar ou buscar vingança legal. Há mais, continuou Carla. Sua ex-namorada Patrícia tem um histórico de golpes similares. Ela aplicou um esquema parecido em um empresário argentino há 3 anos. Consegui cópias dos registros judiciais através de um contato na Interpol. Roberto examinou os documentos, sentindo-se enjoado com cada detalhe. Patrícia havia seduzido um empresário rico em Buenos Aires, casou-se secretamente com um comparsa, criou empresas fantasmas e roubou mais de 100 milhões de dólares. O empresário argentino perdeu tudo e ainda foi preso por crimes que não cometeu. Como ela conseguiu sair impune na Argentina? Subornos, documentos falsos e fuga para um país sem tratado de extradição, explicou Carla. Ela é uma criminosa profissional, não apenas uma ex-namorada oportunista. Roberto sentiu um arrepio ao perceber que havia namorado uma sociopata experiente sem jamais suspeitar. A personalidade encantadora e carinhosa que Patrícia demonstrava era apenas uma máscara cuidadosamente construída para manipular suas vítimas. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Marcelo. Roberto, preciso falar com você urgentemente. Descobri coisas graves sobre a funcionária que te deu informações falsas. Ela é perigosa. A ironia da situação era quase cômica. Marcelo estava tentando incriminar exatamente a pessoa que havia salvado Roberto de ser enganado por ele. Roberto decidiu responder para manter Marcelo desinformado sobre suas descobertas. Estou viajando a trabalho. Voltamos a conversar na sexta-feira. A resposta de Marcelo veio imediatamente. Não podemos esperar até sexta. Essa mulher pode estar vendendo informações para seus concorrentes. Ela já foi demitida de outros empregos por desonestidade. Roberto mostrou as mensagens para Carla, que riu amargamente. Eles estão desesperados. Quanto mais insistem, mais óbvio fica que são culpados. Naquela noite, Roberto jantou com Patrícia no restaurante Fasano, usando um gravador discreto, conforme orientação de Dr. Eduardo. Patrícia chegou deslumbrante, usando um vestido elegante e joias caras, que certamente custaram mais do que ela poderia pagar com renda honesta. Roberto, você está ainda mais bonito, disse ela, beijando-o no rosto com a intimidade de quem nunca havia partido o coração dele. Senti tanto sua falta todos esses anos. Durante o jantar, Patrícia foi sutil, mas insistente em suas tentativas de descobrir o que Roberto sabia sobre a negociação com a Meridian. Ela fez perguntas aparentemente casuais sobre prazos, documentos e pessoas envolvidas. Soube que você está hesitando em fechar o negócio com a Meridian, disse ela, tomando um gole de vinho caro. Espero que não seja por minha causa. Sei que nosso término foi difícil, mas não quero que isso atrapalhe seus negócios. Não tem nada a ver com você, Patrícia, Roberto mentiu. É apenas cautela normal em negócios grandes. Mas, Roberto, oportunidades como essa não aparecem sempre. Às vezes, é preciso correr riscos calculados para crescer. A forma como ela insistia no mesmo ponto que Marcelo confirmava que estavam coordenando suas ações. Roberto fingiu considerar o conselho, enquanto internamente sentia nojo da manipulação. Na verdade, disse Patrícia, inclinando-se para mais perto, eu poderia te ajudar a analisar a proposta. Tenho experiência em fusões internacionais. Roberto quase riu da audácia. A criminosa estava se oferecendo para ajudá-lo a revisar o próprio golpe que havia planejado.
É gentil da sua parte, mas já tenho consultores cuidando disso. O rosto de Patrícia se contraiu por uma fração de segundo, revelando irritação antes de voltar ao sorriso encantador. Claro, entendo, mas se mudar de ideia, você sabe onde me encontrar. Contudo, a história tinha um lado que poucos conheciam, e o que Roberto descobriria nas próximas horas sobre o verdadeiro plano de Marcelo e Patrícia revelaria uma ameaça muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, Roberto recebeu uma ligação que mudaria completamente sua compreensão da situação. Era do delegado da Polícia Federal, Marcos Ribeiro, que Dr. Eduardo havia contatado discretamente. Senhor Silva, preciso falar com o senhor urgentemente, disse o delegado. Sua denúncia coincide com uma investigação que já estava em andamento. Marcelo Santos e Patrícia Lima estão sendo monitorados há 6 meses por suspeita de crimes financeiros internacionais. Roberto sentiu alívio e preocupação simultaneamente. Quer dizer que vocês já sabiam do que eles estavam planejando? Sabíamos que estavam preparando algo grande, mas não tínhamos detalhes específicos. As evidências que o senhor trouxe, através de seu advogado, são a peça que faltava para fecharmos o caso. O delegado explicou que Patrícia estava na lista da Interpol como suspeita de aplicar golpes similares em empresários de vários países. Marcelo havia se associado a ela depois de conhecê-la em uma conferência internacional de negócios 2 anos atrás. Senhor Silva, preciso que o senhor continue fingindo que não sabe de nada, orientou o delegado. Vamos monitorar a reunião de sexta-feira e prendê-los em flagrante na tentativa de consumar a fraude. Roberto concordou, mas estava preocupado com a segurança de Carla e Miguel. O delegado garantiu que uma equipe discreta seria destacada para protegê-los até o caso ser resolvido. Na quinta-feira, véspera da reunião final, Marcelo ligou para Roberto várias vezes, cada vez mais insistente e nervoso. Roberto, precisamos nos encontrar hoje à noite para alinhar os últimos detalhes. A Meridian está pressionando para fechar amanhã sem falta. Marcelo, está tudo certo. Amanhã às 9 horas eu assino. Roberto mentiu, seguindo a orientação da Polícia Federal. Tem certeza? Você parece diferente nos últimos dias. Aconteceu alguma coisa? Estou apenas nervoso com a magnitude do negócio. Roberto respondeu. 500 milhões de reais é muito dinheiro. Houve uma pausa longa antes de Marcelo responder. É verdade, amigo, mas confie em mim, como sempre confiou. Nunca te decepcionei, não é? A ironia da frase era dolorosa. Roberto estava conversando com alguém que considerava um irmão, sabendo que essa pessoa estava planejando sua ruína financeira há meses. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em todos os momentos que havia compartilhado com Marcelo ao longo dos anos. As alegrias, as dificuldades superadas juntos, as conversas sobre sonhos e ambições. Como alguém em quem confiava tanto havia se transformado em seu maior inimigo. Na manhã de sexta-feira, Roberto chegou ao escritório às 8 horas, 1 hora antes da reunião marcada. O prédio estava com um movimento normal, funcionários chegando para mais um dia de trabalho, sem imaginar que estavam prestes a presenciar o desfecho de uma operação policial complexa. Agentes da Polícia Federal já estavam posicionados discretamente pelo prédio, alguns disfarçados de funcionários da limpeza, outros como visitantes em reuniões fictícias. O delegado Marcos Ribeiro estava monitorando tudo de uma van estacionada na rua. Às 9 horas em ponto, Marcelo chegou acompanhado de James Morrison e 2 advogados que Roberto não conhecia. Todos pareciam tensos, mas tentavam manter uma atmosfera de celebração pelo grande negócio que estava sendo fechado. Roberto, meu amigo, disse Marcelo, abraçando-o com a mesma cordialidade de sempre. Este é o dia que vamos nos tornar verdadeiramente ricos. James Morrison,
colocou o contrato final sobre a mesa, junto com uma caneta dourada ainda mais luxuosa que a da reunião anterior. Senhor Silva, todos os detalhes foram revisados conforme solicitado. Não há mais nada para analisar. Roberto folheou o contrato lentamente, sabendo que agentes federais estavam gravando cada palavra e gesto na sala. As cláusulas fraudulentas estavam todas lá, exatamente como Carla havia fotografado. Marcelo, disse Roberto, olhando diretamente nos olhos do amigo. Antes de assinar, preciso fazer uma pergunta. Em todos esses anos de parceria, você alguma vez mentiu para mim? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Ele hesitou por alguns segundos antes de responder. Roberto, que pergunta é essa? Nunca menti para você em nada importante. Em nada importante, Roberto repetiu. Interessante essa qualificação. James Morrison demonstrou impaciência. Senhores, podemos nos concentrar na assinatura? Temos outros compromissos hoje. Roberto pegou a caneta dourada e a segurou sobre o papel. Era o momento que todos estavam esperando. O momento em que ele supostamente assinaria sua própria destruição financeira. Sabem, disse Roberto casualmente. Ontem à noite eu estava pensando em uma coisa curiosa. Como é que a Meridian Hotels conseguiu fazer uma proposta tão generosa sem conhecer todos os detalhes das nossas operações? Marcelo e Morrison trocaram um olhar rápido. Roberto, fizemos toda a due diligence necessária, respondeu Marcelo. Ah, sim, a due diligence, Roberto continuou. E me digam, a Meridian Holdings das Ilhas Cayman também participou dessa análise? O silêncio na sala foi absoluto. Marcelo empalideceu visivelmente e James Morrison começou a suar. Os advogados se entreolharam confusos, claramente sem saber do que Roberto estava falando. Roberto! Marcelo tentou manter a compostura. Não sei do que você está falando. Que Meridian Holdings? A empresa onde você e Patrícia são os únicos acionistas. Roberto disse calmamente, ainda segurando a caneta. A empresa que seria a verdadeira beneficiária deste contrato que vocês querem que eu assine. Foi nesse momento que tudo começou a desmoronar, porque Roberto estava prestes a descobrir que, mesmo sabendo de toda a verdade, ainda havia segredos que nem ele nem a Polícia Federal imaginavam. O impacto das palavras de Roberto foi devastador. Marcelo tentou se levantar, mas suas pernas falharam e ele caiu de volta na cadeira. James Morrison, ou quem quer que fosse realmente, começou a guardar documentos freneticamente enquanto procurava uma saída. Roberto, eu posso explicar tudo, disse Marcelo com voz trêmula. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Roberto se levantou lentamente. Então me explique o que é criar uma empresa fantasma para roubar 500 milhões de reais de seu melhor amigo. Me explique o que é se casar secretamente com minha ex-namorada para aplicar um golpe que vocês já praticaram em outros países. Nesse momento, as portas da sala se abriram e agentes da Polícia Federal entraram com coletes à prova de balas e distintivos visíveis. O delegado Marcos Ribeiro estava à frente da operação. Marcelo Santos e James Morrison, vocês estão presos por formação de quadrilha, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e ameaça contra testemunhas, anunciou o delegado, enquanto os agentes algemam os suspeitos. James Morrison gritou em inglês, revelando sotaque completamente diferente do que havia demonstrado nas reuniões anteriores. Era claramente um brasileiro fingindo ser americano. Roberto, Marcelo implorou enquanto era algemado. Por favor, você tem que entender. Eu estava desesperado. Patrícia disse que tínhamos dívidas enormes que você nunca soube. Disse que você estava planejando me tirar da empresa. E você acreditou nela ao invés de conversar comigo. Roberto respondeu, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. 12 anos de amizade, Marcelo. 12 anos em que nunca escondemos nada um do outro. O delegado se aproximou de Roberto. Senhor Silva, encontramos Patrícia Lima tentando embarcar para as Ilhas Cayman com documentos falsos.
Ela também está presa. Conseguimos bloquear todas as contas bancárias relacionadas ao esquema antes que conseguissem transferir qualquer quantia. Roberto assentiu, sentindo o peso de uma traição que jamais imaginara possível. E o dinheiro que já foi roubado da empresa? Vamos recuperar tudo, garantiu o delegado. As transferências dos últimos meses estão sendo rastreadas. Estimamos que conseguiremos reaver mais de 90% dos valores desviados. Enquanto Marcelo era levado pelos agentes, ele se virou uma última vez para Roberto. Eu sinto muito, amigo. Sinto muito mesmo. Roberto não respondeu. Havia coisas que o perdão não conseguia consertar, e a traição de quem considerava um irmão era uma delas. 2 horas depois, Roberto estava na pousada rural onde havia deixado Carla e Miguel. A criança estava brincando no jardim, parecendo mais animada do que nos últimos dias, enquanto Carla observava preocupada pela janela. Acabou, disse Roberto assim que a viu. Marcelo, Patrícia e o comparsa deles foram presos. Vocês estão seguros. Carla desabou em lágrimas de alívio. Obrigada, Sr. Silva. Obrigada por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditaria. Carla, Roberto se aproximou dela. Quero fazer uma proposta oficial. Preciso de uma nova diretora financeira, alguém em quem possa confiar completamente. Alguém que tenha coragem de me dizer a verdade, mesmo quando for difícil de ouvir. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas novamente. Mas eu não tenho experiência executiva. Sempre trabalhei como analista. Você tem algo muito mais valioso que experiência. Integridade absoluta e coragem moral, Roberto respondeu. E quanto ao Miguel, vou custear integralmente o tratamento nos Estados Unidos. Já entrei em contato com os melhores especialistas. Miguel se aproximou correndo, ainda fraco, mas sorrindo. Mamãe, o tio Roberto disse que vamos viajar para os Estados Unidos para eu ficar bom. Carla se ajoelhou e abraçou o filho, mal conseguindo falar de emoção. É verdade, meu amor. Você vai ficar completamente curado. Se essa história te fez sentir algo verdadeiro, lembre-se, apoiar esse canal também é um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. 3 meses depois, Carla estava instalada em um escritório moderno no 23º andar do mesmo prédio onde tudo havia começado. Como diretora financeira da empresa de Roberto, ela havia implementado controles rigorosos que impediriam qualquer tipo de fraude futura. Miguel estava nos Estados Unidos, respondendo excepcionalmente bem ao tratamento experimental. Os médicos eram otimistas quanto à cura completa, e ele já havia ganhado peso e energia suficientes para voltar a brincar como uma criança normal. Roberto, por sua vez, havia aprendido lições valiosas sobre confiança, lealdade e a importância de ouvir pessoas que têm coragem de dizer a verdade. Sua empresa prosperava sob a gestão honesta e competente de Carla, que havia se revelado não apenas uma profissional excepcional, mas uma amiga verdadeira. Marcelo foi condenado a 8 anos de prisão por seus crimes. Patrícia, com um histórico internacional de fraudes, recebeu uma sentença de 12 anos. James Morrison, cujo nome verdadeiro era José Moreira, pegou 6 anos como cúmplice. Durante o julgamento, Roberto teve a oportunidade de falar diretamente com Marcelo uma última vez. Eu realmente sinto muito, disse Marcelo, parecendo sinceramente arrependido. A ganância me cegou completamente. Marcelo, Roberto respondeu, o que mais me dói não é o dinheiro que você tentou roubar. É saber que você não confiou em nossa amizade o suficiente para conversar comigo quando estava com problemas. Em uma tarde ensolarada, Roberto visitou Carla em seu novo escritório.
Ela estava revisando relatórios financeiros com a mesma dedicação meticulosa que a havia feito descobrir a fraude meses antes. Carla, disse ele, às vezes fico pensando no que teria acontecido se você não tivesse tido coragem de me alertar naquele dia. Não gosto de pensar nisso, ela respondeu, sorrindo. Prefiro focar no presente. Miguel está quase curado. Tenho um trabalho que amo e aprendi que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando parece arriscado. Roberto assentiu, olhando pela janela para a movimentação da Avenida Faria Lima. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que têm coragem de nos dizer verdades difíceis de ouvir. Se você está sempre por aqui, assiste todos os nossos vídeos. E se essas histórias já fazem parte da sua vida, então que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você terá acesso antecipado às histórias, entre vários outros benefícios. O seu apoio faz total diferença para nós. E assim, Roberto aprendeu que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro que acumulamos, mas nas pessoas íntegras que colocamos ao nosso lado. Carla havia arriscado tudo para salvá-lo de uma traição devastadora, provando que coragem e honestidade são qualidades mais raras e valiosas que qualquer fortuna. A história de Roberto e Carla se espalhou pelos círculos empresariais de São Paulo, servindo como lembrete de que em um mundo onde a ganância frequentemente prevalece sobre a lealdade, ainda existem pessoas dispostas a fazer a coisa certa, mesmo quando isso significa sacrificar sua própria segurança. Chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.